galera, tudo bem com vocês? Todos prontos para mais um vídeo aqui do canal? Eu espero que sim. Antes de começar esse vídeo, por favor, curta, comenta e compartilha. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui, já deixa aquele like para fortalecer o canal e compartilha essa mensagem para o máximo possível de pessoas que você puder para disseminar a palavra que vai ser ministrada aqui hoje. Amém? Hoje eu vou trazer para vocês sobre o ministério de Samuel, profeta Samuel. Quem não conhece, por favor, leia 1º e 2º Samuel, porque é um dos maiores profetas que já esteve na face dessa terra aqui. Pra mim, eu tô lendo agora, tô começando a ler o livro de Samuel, já no finalzinho do primeiro livro dele. E pra mim é um livro assim que tem me feito crescer, principalmente nesse tempo, sabe? O profeta Samuel, ele foi gerado através de um milagre, porque a sua mãe era estéril, né? Ela consagrou desde muito antes de ser gerado Samuel na sua barriga. Ela falava que se Deus permitisse que ela tivesse um filho, ela ia consagrar esse filho para o reino. Então Samuel, desde a sua criação, já era ungido como um servo, um profeta naquele tempo para o reino de Deus. Então ele já tem uma história muito antes do seu nascimento, de um milagre que foi o nascimento de Samuel. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que Samuel estava num templo, sabe? No templo que ele tinha sido consagrado para crescer como profeta. E lá tinham 3 personagens que me chamam muita atenção, que são Eli, que era o sumo sacerdote do templo naquela época, né? Era o sacerdote principal do templo, e os seus 2 filhos, o Ofni e o Finéias. Só que uma coisa que me chama muita atenção é que esses 2, no caso, por eles serem filhos de sacerdotes, ou seja, de um profeta, vamos dizer assim, eles não faziam aquilo que eram para eles fazerem. Então, eles tinham que aprender o trabalho do sacerdócio, né? De ser sacerdote. Só que eles eram totalmente corruptos. E Elias sabia da sua corrupção. Ele sabia do que os filhos estavam fazendo naquele tempo. E há muito isso nos dias de hoje. Há muitas pessoas na igreja que é para estarem lá, para fazerem a obra por reino, para fazer a cura de pessoas, para fazer a libertação de pessoas, mas acabam se corrompendo dentro do próprio reino. E em vez de curar, eles ferem, e em vez de libertar, eles aprisionam mais ainda as pessoas. E Samuel, ele foi uma pessoa totalmente diferente, porque ele poderia ter seguido o caminho dos 2 filhos, do Ofni e do Finéias. Só que ele não seguiu, ele permaneceu no seu canto quieto. Ele aprendia com Eli, tudo que ele precisava aprender, ele ficava quieto. Enquanto crescia-se a imprudência dos filhos de Eli, enquanto crescia a irresponsabilidade dos filhos de Eli, Samuel crescia, só que de outra forma, de forma espiritual. Ele aprendia muito mais sobre Deus, sobre as coisas de Deus, sobre ter intimidade com Deus, a ouvir mais de Deus. Enquanto cada dia que passava ele ouvia mais a voz de Deus, os 2 ouviam menos. Cada vez mais que ele crescia no reino, os 2 diminuíam. E aquilo começou a chamar a atenção de Deus, porque Eli poderia ter sido corrompido também naquele lugar, mas ele não se corrompeu. Passando tantos problemas naquela região, passando por tantos problemas que ele também estava vivenciando, ele não se corrompeu, ele não se deixou levar por aquilo. Mas os filhos de Eli não, se corrompeu. E hoje a gente tem vivido muito isso nos ministérios cristãos. Tem muita gente se corrompendo dentro do ministério. Mas deixa eu chamar a atenção para você. Há muito Samuel dentro do ministério cristão ainda hoje. Eu sei que é difícil, porque quando há uma corrupção no ministério cristão, a gente sempre fica abalado, sabe por quê? A gente fala que ali não deveria ter. Quando você vê falando assim, um pastor foi pego roubando, um pastor está fazendo um movimento de corrupção, foi feito, independente, um pastor foi preso por ter abusado de criança, um pastor foi preso por ter matado. Aí você fala assim, caraca, meu. Eram pessoas que não poderiam ter feito aquilo e fizeram. Mas são pessoas que se deixaram ser levadas pela corrupção humana, pelos desejos humanos. Quando você não está focado no reino, nas coisas do reino, quando você não tem os seus olhos fixados no céu, em Jesus, você pode ser levado pelas coisas terrenas, pelos desejos terrenos e pelas ações que a humanidade sem Deus faz. Então os filhos de Eli, eles se deixavam ser levados pelos seus próprios prazeres. Só que Samuel foi totalmente diferente. Eu sei que hoje, pela situação que nós estamos passando no nosso país, não somente na parte econômica, mas de saúde mesmo, estão vendo essa pandemia e tem muita gente falando assim, a igreja não está se expressando da forma que deveria, tá surgindo casos de corrupção dentro da igreja. Mas cara, se a gente tiver um ministério firmado em Jesus, em Deus, se a gente for como Samuel, enquanto tiver pessoas, por mais que estejam no ministério, que deveriam estar servindo, estar morrendo ou estar matando,
nós vamos estar crescendo. E futuramente a gente vai ser usado para ungir pessoas, para levantar pessoas poderosas para cuidar dessa terra, de pessoas nessa terra. Porque a gente vai ter a sabedoria que Deus deseja que nós tenhamos. Porque Samuel ele permaneceu estudando sobre Deus, a crescer sobre Deus, e ele foi usado para levantar um grande rei de inicião. Porque o povo de Israel ele sempre foi liderado por juízes. E Samuel ungiu o primeiro rei a cuidar de Israel, que foi o rei Saul. Então, Samuel ele teve uma grande responsabilidade, não só de pôr alguém para liderar um povo inteiro, mas de não ter sido levado pela corrupção, de não ter sido levado pelos erros que a humanidade às vezes pressiona pra gente fazer. Então, às vezes eu acredito que é difícil, gente. É difícil a gente seguir uma vida correta nos dias de hoje, mas não é impossível, não é impossível. A gente coloca muita culpa nos nossos líderes, prefeitos, governadores, que são corruptos. Muitas vezes nós também fazemos corrupções. Corrupções de quando a gente está na fila de um banco, a gente quer colocar uma pessoa na nossa frente, sabe? Quando chega um amigo, entra aqui. Isso é corrupção, porque você está tomando um lugar que não é seu, você está colocando uma pessoa ali que não é seu, você está tomando posse daquilo que não lhe pertence. Não, é tipo, olha, eu achei uma carteira ali com alguns trocados, mas eu vou pegar o dinheiro pra mim, eu devolvo, coloco a carteira, sabe, dou pra um policial, ninguém vai saber que fui eu mesmo, eu falo que não tinha dinheiro. Só que aí você acaba culpando as pessoas que estão lá em cima, que são, sabe, pessoas que têm uma alta responsabilidade, que mexe com muito dinheiro, que tá roubando muito, fala assim, aquele é um bandido, aquele é um ladrão, um corrupto. Só que quando você toma aquilo que não é seu, quando você pega aquilo que não é seu, você também está sendo um ladrão. Quando você usurpa de uma coisa que não lhe pertence, você também está sendo corrupto. Então a gente coloca a culpa muito nas pessoas de grande nome, só que nós também somos sendo corruptos, porque a gente está sendo levado pelos desejos humanos. A gente está sendo levado, sabe, pelos desejos que a carne nos expressa. Pega, ninguém vai sentir falta. Pega só um pouquinho, não vai fazer falta para aquela pessoa. Só que o que difere você de você ter pegado aquele pouquinho hoje de alguém que já roubou milhares de reais? Nada. Você continua, você também é ladrão, você também é corrupto. Então, eu indico a vocês a ler o livro de 1 Samuel, porque fala muito sobre isso. Por mais que os filhos de Eli lá, os dois, estavam fazendo tudo aquilo que não agradava a Deus, Samuel não seguiu o caminho deles. Samuel não olhou para os erros deles, mediante a situação. Podia falar assim, eu também vou roubar mesmo, ninguém vai fazer falta mesmo. Porque, gente, o que vem de consequência é muito pior do que você não ter nada. Vem a consequência da morte, porque tanto os dois filhos de Eli quanto o próprio Eli, ele morreu porque estava fazendo errado, sabia que aquilo era errado, mas a sua humanidade a sua carne já estava tão viva que eles não tinham nem mais temor a Deus. Então que nós possamos hoje ter mais temor a Deus, de não se deixar levar pelos erros dos outros. Por mais que a gente está vivendo dentro daquela situação, não se deixe ser levado por aquilo. E não permita que aquele erro acabe com até mesmo o seu ministério. Então até dentro do ministério, se você ver algum erro na sua igreja, não compacte com aquele erro. Não faça parte daquilo. Não faça parte do erro no seu trabalho, na sua casa, com seu pai, sua mãe, seus irmãos. Se você vê uma coisa errada, corrija aquele erro. Porque se você não corrige, você está sendo cúmplice daquilo. Então é uma mensagem de reflexão, sabe? A gente acaba julgando muitas pessoas, só que dentro de casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso ministério, há erros que você pode ajudar a corrigir. Que você mesmo pode corrigir. Só que por medo você não tenta mudar aquela situação. Só que se você não fazer isso, você está sendo um cúmplice daquilo. Você está sendo tão corrupto quanto. Então, reflita um pouco sobre esse vídeo, como eu falei aqui. E vamos mudar a situação local, aos poucos. Porque o impacto de uma pedra jogada na água não é no local, é nas bordas. Porque quanto mais vai se distanciando do local, vai aumentando aquela onda. Então, que a gente possa promover uma onda gigantesca nesse país. A começar primeiro do nosso local, da nossa área, da nossa casa, do nosso trabalho. Para que a mudança seja geral, tem que ser começada agora, aqui, dentro de nós. Então, mude dentro de você alguns conceitos. Repense um pouco sobre o que você tem feito e buscado. E não é nada sobre religião, gente. É sobre caráter, sobre ética. Porque Samuel tinha caráter, ele tinha ética. Não era só o temor com Deus, era caráter. Então, quando você tem um caráter firmado no correto, você não vai ser corrupto, você não vai se corromper mediante a fraude, a pagamento, a propina. Porque isso não é somente lá em cima, aqui embaixo também tem isso. Dentro de nós também tem isso. Então vamos corrigir isso.
Vamos exigir mais de nós, em vez de só exigir dos outros. Amém? Então eu espero que Deus fale com você através desse vídeo. Por favor, reflita sobre isso. Sabe, ouça a palavra, porque eu sei que é Deus falando com a gente através desse vídeo. Porque falou comigo também, eu repensei muitas coisas na minha vida. Então me repense sobre você, da forma que você fala, da forma que você age. Tudo isso gera um impacto no nosso redor, gente. Quem nós somos e o que nós temos feito tem gerado um impacto muito grande no mundo, na nossa sociedade, sabe, no nosso país. Então a gente pode mudar o país começando de nós, do nosso redor, da nossa área. Amém? Então que esse vídeo fale com você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, como eu falei, deixa seu like, curta, comenta e compartilha. E fiquem na paz. Eu amo todos vocês. Até a próxima.